Quando nos acostumamos a mentir para nós mesmos, para nos esconder de verdades dolorosas, o que pode nos fazer contrariar esse costume? O que pode nos tornar dispostos a desconstruir uma mentira que nos protege de uma verdade dolorosa? Para chegar à resposta que eu encontrei, aprendi que nos vemos dispostos a fazer isso quando percebemos que a mentira que pensávamos nos proteger, nos recompensar por não lidar com a verdade dolorosa, o tempo todo esteve nos consumindo. Do contrário, enquanto continuamos acreditando que a mesma mentira nos é vantajosa, a cultivamos e até construímos muitas motivações dependentes dela. Tanto é que ficamos com um inconsciente medo de que, se tivermos de abrir mão da mentira na qual nos habituamos a crer, nos restará uma imensa perda de motivação para seguir em frente. Valorizar este medo da perda, mesmo involuntariamente, faz com que ele represente uma grande muralha entre nós e a mudança, que em algum momento passamos a almejar para a nossa vida. A grande muralha que me separava da mudança, do caminho desconhecido que eu queria trilhar, era o medo de perder a identidade. Caminho desconhecido, para mim, era um caminho em que eu me definiria menos pela visão dos outros e me definiria mais pela minha visão. Entretanto, como não ter medo de perder a identidade nesta mudança, se o que mais definia a minha identidade era justamente o propósito de ter mérito na visão dos outros? Eu já estava acostumado a me motivar com a esperança de que eu experimentaria alguma felicidade se me destacasse na visão dos outros. Então, mesmo que em algum momento eu não mais me identificasse com a motivação de priorizar ser bem visto pelos outros, e não quisesse mais ser alguém que supervalorizasse isso, a minha mente já estava condicionada a priorizar este propósito, a vincular a minha esperança de felicidade a este objetivo. Ou seja, já havia se desenvolvido aí uma dependência deste objetivo. Portanto, era fácil ter medo de que, fora deste contexto, desta mentirosa expectativa de felicidade a que eu estava tão habituado, me restaria uma imensa perda de motivação para seguir em frente. Renunciar ao propósito a que você tanto se acostumou a priorizar, mesmo quando você não se identifica mais com ele, te traz uma sensação tão desamparadora de estar sem objetivo, de estar completamente sozinho e perdido no meio do nada, que nenhuma boa vontade parece te dar coragem para vencer o medo de não suportar essa sensação
de perda de motivação. Ainda assim, não se pode subestimar a coragem que podemos fortalecer quando preferimos enfrentar este medo em vez de ficarmos na dor de não fazer nada diante desta verdade. A verdade de que o objetivo do qual a nossa motivação vem dependendo o tempo todo tem nos consumido. Quando a sua namorada deixa claro que não dá para vocês continuarem juntos, porque ela não confia na sua sinceridade, é bem possível que você não consiga mais mentir para si mesmo de que está em vantagem por viver mentindo para si mesmo. Mentir para mim mesmo de que eu estava no melhor caminho por priorizar ter mérito aos olhos alheios, mas terminar fracassando de maneira tão infantil no meu relacionamento, exatamente por causa deste auto-engano, fez este auto-engano ser exposto a mim como algo pouco prazeroso e muito doloroso. Sujeitar-me a ser alguém apegado a uma identidade superficial, que depende da visão dos outros para se afirmar, me causava profundo desgosto e insatisfação comigo mesmo. Mas, como nada disso me dava coragem o bastante para desconstruir essa identidade, só me restava a dolorosa realidade de carregar esses sentimentos negativos. É aí que entra a mentira como um tipo de anestésico. Fugindo da dor de lidar com o desprezo pela própria identidade, por descrer na capacidade de mudá-la, encontrei proteção naquele convencimento de que essa identidade me fazia o homem certo para ter certas recompensas. Digamos, aquelas grandes recompensas deste mundo, incluindo a felicidade, talvez, que dependem muito do olhar dos outros aprovarem você. Reforçar a falsa convicção de que por pensar assim, eu me julgava um homem inteligente e realista, se tornou para mim o caminho conhecido. Mas, quando esse caminho de profundo auto-engano me fez trazer tristeza para a vida da Bruna, que tanto tinha se importado comigo e com quem eu tanto havia aprendido a me importar, isso me provocou sofrimento suficiente para que eu passasse a desprezar muito mais o que eu estava priorizando na minha vida. Eu passei a conscientemente
desgostar mais do que eu via em mim, na mentira que eu criei, do que daquilo que eu via em mim, na verdade da qual eu fugia. Assim, a mentira, que devia me proteger de certa verdade, se tornou mais dolorosa do que esta verdade. Então, finalmente, eu comecei a fortalecer a coragem para sair da mentirosa expectativa de felicidade que me consumia. Agora, repito a pergunta. Quando nos acostumamos a mentir para nós mesmos, para nos esconder de verdades dolorosas, o que pode nos fazer contrariar esse costume? O que pode nos tornar dispostos a desconstruir uma mentira que nos protege de uma verdade dolorosa? Resposta: na minha experiência, eu me dispus a desconstruir a mentira, supostamente protetora, quando ela se tornou mais dolorosa do que a verdade que ela devia esconder. Existem verdades dolorosas que fazemos um enorme esforço para não aceitar. Mas o caminho de auto-engano que alguns de nós trilhamos para fugir dessas verdades leva, eventualmente, a um fracasso mais doloroso do que a presumida dor que esperávamos evitar ao fugir dessas verdades. Se assim acontece, podemos encontrar o próximo passo em uma instintiva busca por iniciar um processo de cura para a dor deste fracasso. Um processo de cura em que, quanto mais atingimos consciência da verdade da qual fugíamos e por quê, mais nos sentimos curados. E, em alguns casos, há quem compreenda que o caminho de auto-engano que se trilhou, descobrindo o grande sofrimento no percurso, ironicamente, termina sendo a preparação indispensável para o indivíduo se fazer capaz de evoluir, com a ajuda da mesma verdade da qual fugia. Porém, essa parte do argumento caberá melhor em um ponto mais avançado dessa história. Aqui, então, chegamos à minha oportunidade de encorajá-lo, estimado espectador, a inscrever-se e a compartilhar este conteúdo, caso o tenha apreciado.
Isso para dar o seu ilustre apoio à produção de novos conteúdos focados, sobretudo, na desafiadora experiência do autoconhecimento, sempre tão valiosa para todos que buscam o crescimento. Um grande abraço e, é claro, até a próxima. Bon voyage.